Não sei o quanto que as pessoas sabem que, assim, 70% dos CEOs da alta administração, eles defendem essas práticas, eles entendem que isso é importante para a reputação da empresa, e mais do que para a reputação, que isso esteja mesmo intrínseco ali como um valor. Parece às vezes que a gente está assim, tá bom, passou a parte de segurança, agora a gente pode falar do que interessa. Muitas vezes a gente sai com essa sensação, né? E como que a gente ganha espaço? Com relacionamento. E a gente precisa investir energia e tempo em criar boas relações internas. Então, onde eu quero estar? Eu quero estar na reunião com aquele time que é estratégico e importante para mim? O que eu estou construindo de relação? A gente passa por momentos diferentes na construção de cultura. Às vezes você associa uma meta e é necessário para fazer aquilo dar um vai. Mas em algum momento não tem nada de errado dar um passo atrás e falar, deixa eu ver o quanto que efetivamente essa ferramenta ela tá gerando valor. Quando a gente tirou a meta, a gente viu que caiu o número. Olá, ouvintes da SSM em Pauta, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde a gente sempre traz convidados que são referência em SSMA. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a Adriana Zimmer, que vai compartilhar suas experiências e sua visão sobre como integrar SSMA à cultura da empresa. Adriana, é um grande prazer te receber aqui no SSM em Pauta. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rogério. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui e preparada para esse nosso bate-papo aí. Legal. Eu sempre convido, né, as pessoas que estão aqui comigo a se apresentarem, né, contar um pouquinho da tua vida, da tua trajetória profissional. Eu sei que tem muita gente que te conhece, né, nossa área, todo mundo acho que te conhece, mas pode ser que alguém que esteja vendo aí não te conheça ainda. Então, por favor. Legal. Bom, eu tenho o hábito sempre de começar me apresentando quem é a Adriana no pessoal, porque eu penso que o profissional é uma parcelinha de quem eu sou, né? Então, bom, eu sou Adriana Ziemer, eu sou casada com o Marcelo há 15 anos, sou mãe da Julie, uma filhinha de 4 patas que eu tenho. Sou musicista, então acho que é uma curiosidade a meu respeito, nem todo mundo sabe, às vezes as pessoas acompanham ali pelo LinkedIn, mas eu sou musicista, a música faz muito parte da minha vida já há muitos anos, eu sou violinista, toco um pouquinho de teclado, meu esposo também, a gente se conheceu pela música, então a música permeia muito a minha vida, sou regente também na igreja, então essa é uma parte minha que poucas pessoas conhecem, mas que eu tenho muito orgulho de compartilhar. Eu sou engenheira química e tenho um MBA na parte de gestão e tecnologias ambientais. No início da minha carreira, eu tinha um olhar talvez um pouco mais voltado para a área ambiental, e depois eu acabei caindo na área de segurança, né? Então, já passei por empresas, trabalho há 18 anos, todo o meu conhecimento aí é mais especificamente na área de segurança e meio ambiente, então já são mais de 18 anos, sem entregar muito a idade, que eu trabalho nessa área. Eu passei por empresas do ramo gráfico, indústrias químicas, de bens de consumo, alimentícia, então sempre trabalhando com foco na indústria, e aí com algumas indústrias de ramos diferentes, né? Então, acho que é um pouquinho... Então, eu acabei caindo na área de segurança, né? Então, eu tinha um olhar ali mais para a área de engenharia e a parte operacional, engenharia de produção, e surgiu em algum momento a oportunidade de eu trabalhar com um projeto ambiental, e aí eu fui para a área ambiental, que era integrada junto com segurança, e aquele time bem raiz na época, um time que entendia muito do tecniquez da coisa, e me levou junto e ampliou meu horizonte. E aí eu gostei da brincadeira e estou aí até hoje. Legal. A gente vai falar hoje sobre um tema que é muito discutido, né, e um dos maiores desafios e até expectativas dos profissionais da SSMA, que é como integrar saúde, segurança e meio ambiente à cultura organizacional. Adriana, esse tema é o grande, no meu entendimento, é o grande sonho de todo profissional da SSMA, né?
Mas por que esse tema também seria o sonho de um CEO, né? Já que a gente está tão... essa palavra está tão, né, tá tão presente no momento, né? E quais são os principais benefícios para a empresa? Uhum. Eu gosto dessa pergunta e eu classifiquei ela aqui como pergunta poderosa. Eu acho que a grande questão está na qualidade da pergunta que a gente faz. E essa é uma boa pergunta, sabe, Rogério? Eu adoro falar sobre cultura, eu me dedico bastante a estudar mais sobre o tema e já vivi muito construção de cultura dentro de empresas. Então, realmente é um tema que eu gosto de falar bastante. E essa pergunta ela é muito perspicaz, porque assim, quando a gente fala sobre que isso é um sonho, né, de um profissional de segurança, o porquê que deveria ser o sonho de um CEO também. E eu acho que o principal ponto passa por a gente entender o que é importante para o negócio, o que é importante para este líder e não o que é importante para mim ou para a área de segurança. E às vezes pode doer um pouco. Como assim o que não é importante para mim ou para a área de segurança? No final, as coisas se conectam, mas para a gente conseguir se conectar, né, e mostrar para o CEO, para uma alta liderança, que o tema também é relevante, é importante e que traz benefícios, eu preciso me conectar e falar a mesma língua do negócio. E talvez eu repita isso algumas vezes ao longo da nossa conversa hoje, né? Então, passa por a gente entender que um CEO ele tem preocupações e responsabilidades. O que é, quais são as principais responsabilidades e quais são as principais preocupações dele? Eu preciso entender o que é importante para ele para eu conseguir mostrar que eu posso agregar valor e que o que eu quero é importante para ele. E eu estava lendo uma pesquisa do ano passado da KPMG, falando ali sobre as principais preocupações ou os temas que estão ali mais conectados com a realidade do CEO, que ele está mais conectado, né? E, de modo geral, ele está muito conectado ali, claro, com a questão estratégica da empresa, mas também ele é o grande embaixador da construção ou manutenção da cultura organizacional. E os principais temas que circulam na cabeça, na mente dessa alta liderança, passa por, obviamente, custos, né? Então, como que equilibrar isso diante, às vezes, de um cenário político, geopolítico, que é muito desafiador. O tema de ESG, então, assim, não sei o quanto que as pessoas sabem que, assim, 70% dos CEOs da alta administração, eles defendem essas práticas, eles entendem que isso é importante para a reputação da empresa, e mais do que para a reputação, que isso esteja mesmo intrínseco ali como um valor. E as questões de modelo de trabalho, que hoje não talvez permeia também pela nossa área, a gente tem a oportunidade de conectar, então ainda tem muita discussão do modelo híbrido, do modelo presencial, muita gente foi, muita gente voltou, e inteligência artificial, né? Então, assim, são os grandes temas ali que hoje a gente vê que permeiam o dia a dia desse CEO, dessa alta administração. E aí é a hora, entendi o que é importante para ele? Ok, como eu conecto os temas de segurança ou de HS, geralmente as áreas estão integradas, ali, segurança, saúde e meio ambiente, como que eu conecto isso de maneira que impulsione algo que é importante para ele? Se ESG é importante, a gente já está num caminho bom, porque muito daquilo que a gente faz e luta no dia a dia e desenvolve, ele se conecta muito facilmente com ESG. Tanto que o termo ESG, ele ganha mais notoriedade nos últimos anos, mas aquilo que a gente vem trabalhando e construindo como a boa e velha segurança do trabalho, já é base para muito que está ali por trás não só do ambiental, mas de social e governança. Então, eu acho que aí a gente já tem boa oportunidade de mostrar que a gente, como área, tem o que agregar valor. Aí a gente começa a falar de algo que também importa para ele. Então, opa, aqui tem uma conexão, né? Hoje, a inteligência artificial já é uma realidade para muitas empresas, mas talvez as maiores, as menores, nem tanto, ainda trabalhando no âmbito um pouco mais manual. Não sei, a gente trabalha com indústrias de diferentes tamanhos e talvez o pessoal que esteja escutando a gente viva realidades diferentes, mas a verdade é que a inteligência artificial está aí e muito à nossa disposição, né? E o quanto que a inteligência artificial pode ajudar a gente a trabalhar dados, a ser mais assertivo para reduzir custos? Bom, aí a gente começa a falar de custos.
Muito, a gente tem dificuldade ainda de quantificar questões de segurança, porque a gente fala, como é que eu vou mensurar a vida de alguém e tal. Mas assim, a gente tem que sair um pouco desse lugar de, como que eu vou mensurar isso, para o que eu posso mostrar e que é possível mensurar e que tem um custo evitado. Isso também vai interessar para o CEO. Então, hoje a gente vê, por exemplo, alguns prêmios e reconhecimentos que a gente tem, que são importantes para as empresas também. Hoje a gente tem, por exemplo, o SESI, que ele premia empresas com as melhores as boas práticas em segurança e saúde. Então, um reconhecimento também não é legal? Um Great Place to Work também não é importante? Então, eu acho que passa por isso, sabe, Rogério? Entender o que é importante para ele, e aí eu mostro como que eu posso ajudar. Aí eu ganho um lugar na mesa. Perfeito, perfeito. A gente falou, né, um pouco do que se ganha com isso, né, quando se integra a saúde, segurança e meio ambiente à cultura organizacional, mas esse é um processo que não é simples, né, tem empresas que levam anos até que isso aconteça, por uma série de aspectos, e pode até não acontecer, né. Quanto à experiência, quais seriam os maiores desafios que as empresas enfrentam, Adriana, ao tentar integrar a saúde, segurança e meio ambiente na cultura organizacional, e quais estratégias ou práticas que tu tenha conhecimento que recomendaria para conseguir superar esses desafios? Uhum. Legal. Bom, os desafios são muitos, mas eu acho que hoje, na minha experiência, que também pode ser diferente aí dos colegas, eu vejo 3 principais pontos onde são as grandes dificuldades de trabalhar a cultura organizacional, né? A primeira delas é análise de dados, a segunda é comunicação e a terceira é espaço para trabalhar a pauta, né? Então, acho que hoje, quando a gente fala sobre análise de dados, a área de segurança tem uma capacidade absurda de geração de dados. A gente gera dado de tudo quanto é lado, né? Então, assim, tem a inspeção, gera dado, tem a ferramenta proativa, que são várias. Eu já trabalhei em organizações que tinham muitas ferramentas proativas, tudo aquilo gera informação, gera algum dado, né? É auditoria, é o Gemba com a liderança, é etiqueta, né? Os aspectos de TPM, quem trabalha com Lean, TPM, tem outra. Então, assim, a gente tem uma capacidade absurda de gerar dados, mas nós não somos muito bons em trabalhar esses dados e deles extrair informação de forma que ela fique um pouco mais ali objetiva, simples. Isso não significa que ser objetivo e simples não seja bem embasado, né? Então, acho que hoje uma das grandes dificuldades é como a gente pega esse monte de dados e começa a trabalhar de maneira mais estratégica, começa a falar sobre predição. Acho que a gente tem bastante oportunidade aí. Essa é uma dificuldade, e o que eu acho que pode ser uma dica ou uma prática para a gente superar isso, e eu já vivi isso em 2 momentos, em 2 empresas diferentes, é a gente trazer para dentro do time de segurança um cientista de dados. Então, eu já passei pela experiência de estruturar uma área de excelência dentro da área de segurança do trabalho, e uma das primeiras contratações que eu fiz foi um cientista de dados. Agora, imagina eu, a pessoa totalmente da área de segurança, eu não sabia muito bem nem como entrevistar a pessoa, porque eu nunca tinha feito. Aí pesquisei um pouco das palavras, né, dos códigos, tal, falei assim, vou impressionar nessa entrevista. Mas essa brincadeira à parte, foi isso. Eu trouxe, e hoje também tenho dentro da minha equipe uma pessoa que é um cientista de dados. Por quê? Porque o cara é especialista nisso. Ele vai olhar os dados, ele vai me explicar como que eu construo uma base que lá na frente vai me ajudar, porque a gente tem muitos dados, eles não se conectam, as bases não se falam, metade está em Excel, outra metade está em aplicativo. Então, assim, é o cara que vai me ajudar a estruturar isso, é a pessoa, né, que vai ajudar a gente a encontrar um caminho de apresentar aquilo de uma maneira mais coerente, como relacionar. Então, assim, hoje o cientista de dados, ele pode ajudar muito, pode parecer que aquela pessoa está desconectada, é claro, a gente vai ter que munir ele de informações a respeito da técnica, da área. Por outro lado, ele traz um conhecimento que não é o core de segurança. E a gente precisa, para trazer mais robustez, né, para análise de dados. E, é claro, sempre que possível, a gente
agregar tecnologia, então a inteligência artificial, análise de dados pela inteligência artificial, a gente poupa tempo, a gente manuseia menos, ou seja, quanto menos a gente manuseia o dado, mais confiabilidade a gente ganha, né? Do ponto de vista de comunicação, eu acho que talvez essa seja uma grande dificuldade em outras áreas também, não só na nossa. Mas a verdade é que eu já me vi, às vezes, em embates com a área de comunicação interna, eu querendo falar, não, a gente precisa fazer desse jeito. Aí eu fico pensando, poxa, mas é a mesma coisa que eles virarem para mim e falar assim, eu quero que você faça segurança desse jeito. Então, assim, acho que a gente tem que se colocar um pouco na posição do outro, assim, nós entendemos do técnico, qual que é a minha necessidade? Então, eu tenho que passar com muita clareza a minha necessidade. E eles são os especialistas em comunicação. Porque muitas vezes a segurança não comunica bem, e aí que a gente se quebra, a verdade é essa, né? Então, eles têm o meio, o caminho, as técnicas, eles têm as pesquisas do que adere, do que não adere, de como as pessoas captam informação ou não. Às vezes, a gente precisa trazer eles um pouco para a realidade mais operacional, que às vezes a área de comunicação fica um pouco distante da operação, mas a gente pode ajudar a fazer essa ponte. Então, essa é uma dificuldade, mas a gente precisa encontrar essa parceria, né, de trazer o core, né, todo o conhecimento de comunicação para trabalhar junto com a gente. Então, hoje, eu não sou longe de conhecer muito do tema, mas hoje eu sei, tenho amigos que falam muito sobre neurociência. Então, o que tem de neurociência atrás de uma capacitação, de uma comunicação? Tem muito disso também. E a gente não conhece, então cada um na sua especialidade. Acho que o caminho é estabelecer uma boa parceria com a área de comunicação e comunicar a nossa necessidade. Deixa que eles trazem a estratégia e aí a gente discute junto se aquilo pode funcionar ou não. Né? Então, acho que a gente ainda mata muito projeto por causa de uma comunicação mal feita ou uma comunicação que não é eficiente. Né? E, por fim, acho que é o espaço. É muito natural entre nós, colegas da área de segurança, eu não encontro espaço para falar de segurança, eu chego ali, tenho 5 minutos para falar, é difícil, nunca ninguém quer falar de segurança. Parece, às vezes, que a gente está assim, tá bom, passou a parte de segurança, agora a gente pode falar do que interessa. Muitas vezes a gente sai com essa sensação, né? E como que a gente ganha espaço? Com relacionamento. E a gente precisa investir energia e tempo em criar boas relações internas. Então, onde eu quero estar? Eu quero estar na reunião com aquele time que é estratégico e importante para mim? O que eu estou construindo de relação? O que mais uma vez eu posso oferecer, linkando com o que a gente falou do CEO, né? O que eu posso oferecer? Então, assim, a gente tem que buscar esses relacionamentos e evitar, tá? Assim, o tempo do cafezinho, que todo mundo fala e que pouca gente faz. Invista tempo em relacionamento, isso vai te abrir portas e espaços. E o outro ponto é que nós temos uma tendência como área técnica a criar pauta específica para segurança, meio ambiente e saúde. Então vai ter a reunião mensal de segurança, saúde e meio ambiente, legal. Em alguns momentos isso é necessário, é bom e faz parte. Mas quanto mais integrado com o negócio a gente estiver, mais o nosso espaço é de maior qualidade. Por que maior qualidade? Porque assim eu não estou desconectando o tema do negócio. Então, eu estou na mesma reunião onde a gente está discutindo os problemas de logística, os problemas de entrega, de eficiência, que eu estou discutindo outros indicadores, eu também estou ali discutindo os temas de segurança. Né? Então, acho que o que eu recomendo nesse caso, que eu já vi funcionar assim, ok, para aquilo que é pauta específica, beleza. Mas aonde eu tenho a oportunidade de estar junto com o pessoal, participando dos outros temas, quanto mais junto e misturado, melhor. A gente tem que quebrar aquele paradigma que ou a gente produz ou a gente faz segurança. Ou a gente vende ou a gente faz segurança. Como que eu quebro isso? Estando junto e misturado com a produção, com vendas, com logística, lá pertinho mesmo. Participar do negócio, né? Ser parceiro, entender o negócio, como tu falou, aí a gente vai sentar à mesa, né? Então, tu me lembrou agora uma situação que eu passei há muitos anos, fazem mais de 10 anos, quando falou de comunicação, que a gente tem que entender o que cada um faz, né? Eu
eu sempre fui gestor de saúde também, e engenheiro, né? Hoje estou mais, né? Mas na época eu queria padrão para tudo, e trabalho em altura tinha que ter um exame de, né, eletroencefalo e eletrocardio, né? Porque era prática em muitas organizações. Até que um médico ele me convenceu, eu disse assim, Rogério, eu estudei para isso, né? Ele não falou assim, né? Ele falou com muita delicadeza, mas ele disse assim, pô, eu estudei para isso. O que tu precisa saber é se esse colaborador ele está apto a trabalhar em altura ou não. Né? E ele me convenceu de uma maneira muito simples. Ele disse que numa anamnese eu consigo entender muito melhor se ele pode ou não saber do que pedir um eletrocéfalo e um eletrocardio, entendeu? Então, pô, deu uma virada na minha vida com relação a isso faz mais de 10 anos. Desse entendimento, fui gestor de saúde muito tempo, né, quase toda a minha vida, mas eu sou engenheiro, ele que é o médico, né, então vou confiar nele, claro que eu vou contribuir, né, instigando, perguntando, porque também, né, a gente pergunta, né, então, mas a palavra final é dele como especialista, né, eu acho que isso às vezes a gente não consegue, e muita gente na nossa área ainda não consegue enxergar isso, né, como... E a gente vai falar, e não tem como não falar, e tudo passa, né, pela aquela pessoa que é o líder. A liderança é fundamental nessa mudança de cultura, senão, né, a coisa não acontece. Mas no teu entendimento, qual que é o papel e responsabilidade da liderança nessa promoção e sustentação de uma cultura onde saúde, segurança e meio ambiente está inserido? Bom, é a pessoa que vai mover o ponteiro. Eu vejo a liderança dessa maneira, né? Quem tem a capacidade de mover o ponteiro pro bem ou pro não tão bem, vamos dizer assim, né? E acho que assim, ele tem um papel importante tanto na promoção como na sustentação. Acho que isso também é importante da gente falar, porque cultura precisa se sustentar. É depois de um tempo que a gente vai ver se tornou cultura mesmo, né? Então, esse líder, essa liderança tem que suportar nesse momento, mesmo porque a gente tem aí, né, colegas trabalhando em momentos diferentes, de empresas diferentes, e a gente vai encontrar em cada lugar um cenário diferente. Em alguns lugares, como líderes também, que somos, né? E aí eu não estou falando do cargo em si, eu estou falando da responsabilidade nossa como segurança do trabalho. A gente já tem uma característica de liderança inerente ao propósito da nossa área. Então, em algum lugar a gente vai estar criando, a gente vai estar construindo, são os baby steps mesmo, ali no comecinho. Em algum lugar a gente vai chegar, talvez a coisa já esteja rodando, como sustentar isso. Então, acho que o primeiro ponto e o que acho que todo mundo vai concordar é o exemplo, né? Então, assim, o exemplo move, né? O exemplo ele vai arrastar. Então, às vezes você não precisa nem falar, mas se você coloca aquilo em prática, e isso é na vida, não é só no trabalho. E quando a gente pensa em segurança como valor, ele vai além do trabalho. A gente está falando muito além do muro ali que cerca a empresa, né? Então, acho que um líder que ele dá o exemplo, ele precisa de menos energia falando e tentando convencer o time dele de que aquilo é importante ou que aquilo é um valor. Se ele realmente viver aquilo de modo genuíno, desde o cuidado dele com ele mesmo, porque às vezes a gente vê líderes que não cuidam nem da sua própria saúde. Então, se não cuida de si, como é que quer cuidar do outro? Não, não dá, né? Então, é aquilo que a gente sempre fala. No exemplo mais básico da aviação, você coloca a máscara primeiro em você. Então, assim, um líder, ele tem que liderar pelo exemplo. Isso poupa a energia de falar demais, mas mostra que esse é o caminho, né? Por outro lado, a liderança ela tem um papel importante em destravar as coisas, em abrir espaço, né? Então, a gente, muitas vezes, quando vai trabalhar cultura de segurança, vai ter que passar
por um entendimento do que é cultura organizacional. A gente vai ter que plugar muitas outras áreas se a gente quiser que isso efetivamente aconteça. E o líder, ele vai ser o cara que vai destravar. Onde travou? O que precisa de ajuda? Não, vem aqui, vamos lá, vou destravar. Ele vai conseguir aquele espaço naquela agenda difícil de conseguir, mas vamos lá, vamos mostrar os dados, vamos mostrar a ideia, né? E ele vai influenciar os outros líderes. Então, ele tem um poder de ir agregando e trazendo mais pessoas para o mesmo entendimento que aquilo é importante. Quando isso acontece, vai caminhar para uma fase que é a pessoa que tem a caneta na mão. É muitas vezes a pessoa que vai estar ali dando uma aprovação no investimento, então priorização de investimentos. Quando a gente consegue mobilizar uma liderança estratégica, desde o CEO, da nossa primeira tópico que a gente falou, até uma média liderança, está na mão deles a tomada de decisão de priorização de investimentos. Então, esta liderança tem um papel muito importante, fundamental, na hora de entender a importância, o que aquilo gera e agrega para o negócio, para uma aprovação ou não, né? E aí entra, lógico, o nosso papel como área suporte, trazendo o que a gente falou anteriormente, dos dados, do embasamento técnico, de como contar e colocar isso, né? E também tem que passar pelo ponto de que quando a gente fala de cultura, independente de que cultura, então vamos falar da macro, né? A cultura organizacional, que é o grande guarda-chuva, passa por um ambiente seguro de troca. Então, a gente precisa de uma liderança que garanta um ambiente seguro e saudável, onde as pessoas possam se expressar, aquele líder que, por mais que ele queira falar, ele tenha o ímpeto, sabe? Aquelas pessoas que às vezes você está falando e a pessoa já e fala em cima. Às vezes a gente sabe que é o instinto, a pessoa é daquele jeito. Mas o líder tem que ser aquela pessoa que vai se segurar um pouco e que vai esperar a pessoa concluir a linha de raciocínio e que vai escutar, porque isso a gente se sente valorizado quando a gente é escutado, né? Então a gente aqui tá conversando. Quantas vezes a gente consegue estabelecer uma conversa assim? Às vezes sem a interrupção, para você conseguir concluir a linha de raciocínio, às vezes você fala, nossa, eu nem consegui chegar no final, a pessoa já trouxe. Então, o líder ele tem que criar um ambiente seguro, um ambiente de segurança psicológica, de escuta ativa. Isso vai refletir em bem-estar, em produtividade, em inovação. E é isso que a gente quer, uma equipe bem que ela possa desenvolver, né? Então, o líder ele tem um papel fundamental de fazer com que o time ele se sinta verdadeiramente cuidado. Às vezes, a empresa pode não ser tão boa assim, ela pode não dar os benefícios que se espera. São cenários e cenários para esse nosso Brasil. Mas um líder ele tem a capacidade de fazer com que o liderado ele se sinta verdadeiramente cuidado. E isso é um grande trunfo que a liderança tem na mão e uma grande responsabilidade também. Não basta a gente ter um líder também e ele entender sua responsabilidade nessa transformação cultural, se quem está lá na ponta, né, fazendo realmente as coisas acontecerem, lá que são os operadores, os colaboradores da linha de frente, essas pessoas não engajarem, né? Não basta ser o líder engajado e as pessoas não engajarem. Quais são as melhores práticas que tu já vivenciou para engajar os colaboradores nesse processo de saúde, segurança e meio ambiente? Olha, eu acho que o que eu mais vivi, que funcionou muito e que uma parte de mim achou que não ia funcionar, eu questionei no começo, foi a cocriação. Então, chamar as pessoas para a gente fazer junto. Mais uma vez, é muito mais fácil quando a gente opta por sentar aqui e falar assim, Rogério, nós temos um problema lá na operação, é isso. Vamos fazer um procedimento? E a gente descreve o procedimento, talvez em 2 horas a gente consiga discorrer um procedimento e levar para ponta. Se vai funcionar ou como eles vão aceitar, não importa, foi mais fácil fazer aqui. Só que eu quero que funcione, eu quero que as pessoas venham junto, eu quero que as pessoas comprem a ideia comigo, então eu tenho que cocriar. E eu passei por uma experiência muito legal, desafiadora, mas muito legal, e que funcionou muito bem, que foi no início de um projeto de construção de cultura. A gente queria fazer junto, então. Já tínhamos tentado algumas coisas que não foi tão legal, poderia ter sido melhor. E a gente optou por fazer um negócio meio diferente. Eu falei, gente, não sei se isso vai dar certo, né? Então a gente começou assim, bom, a gente precisa
criar o propósito da nossa área. Qual que é o propósito? Sabe aquele negócio que a empresa tem? Propósito, visão, todo mundo tem, né? A gente, não, chegou a hora da gente repaginar, vamos fazer o nosso, um novo propósito. Eu já preparada com caneta e papel, falei, vem aqui que eu já vou escrever um negócio bem bonito. Não, a gente vai fazer diferente. A gente reuniu mais ou menos na época uns 30 líderes dentro de uma sala de áreas distintas. Então tinha assim, pensa da área que às vezes você fala assim, nossa, mas não tem muita conexão, tava lá. Então, todas as áreas possíveis a gente trouxe. Foi uma agenda pensada ali realmente para que as pessoas pudessem estar ali naquele momento. E a gente falou assim: a gente vai escrever juntos o propósito da nossa área. Se é difícil escrever em 3, 4, imagina em 30. E ainda tinha uma sessão que a gente saía da sala e a gente ia abordar outras pessoas. Eu falei assim, gente, isso aqui chegou uma hora, Rogério, vou ser sincera, que eu vi o caos instaurado. Eu falei, a gente não vai sair daqui. E aí a Juliana Blake, que é uma grande colega conhecida nossa, ela explica um conceito do duplo diamante, né? Que calma, que as coisas vão abrindo, depois elas fecham, aí depois e fecha, e a gente vai chegar num lugar. E aí, concentrados nisso, fomos adiante. E quando a gente chegou no final desse processo, aquelas 30 pessoas que, expandindo, alcançaram mais de 200, porque a gente saiu de sala, a gente botou grupo de WhatsApp, a gente compartilhou aquilo que a gente estava criando, a gente saiu um propósito lindo. Mas não é só pelo propósito, pelas bonitas palavras que a gente conseguiu colocar ali, que refletia o valor que a gente... Mas é porque a gente tinha mais de 200 pessoas acreditando naquilo com a gente. Por quê? Porque elas fizeram parte. Elas ao menos foram... O que você acha? O quê? Não, nossa, gostei. Esse gostei, esse nossa, eu fiz parte disso, muda completamente o curso dos próximos passos, assim, sabe? Então, para mim, cocriar, a gente sabe que leva muito mais tempo, que dá muito mais trabalho e desgasta mais, mas o resultado final é infinitamente melhor. Então, acho que uma das melhores maneiras da gente engajar as pessoas, desde em questões... Aqui eu trouxe uma questão de escrever um propósito, mas eu já passei por um tema que foi falar sobre loto. A gente tinha vários gaps, assim, nossa, de bloqueio de energias e tal. E a gente já tinha tentado de tudo. Eu falei, quer saber? Traz todo mundo aqui. Trouxe o pessoal de manutenção, trouxe o operador e tal. Na hora que a gente colocou todo mundo na sala, eu falei, meu, eles trouxeram pontos que eu falei assim, não, temos que resolver isso, não adianta escrever um procedimento bonito. Só que deu trabalho. Quando a gente saiu dali com um procedimento que ainda tinha questões que no final eram trabalhosas, como faz parte muitas vezes do nosso cenário de procedimentos, de regras, de questões que precisam ser verificadas, só que o cara que fez parte disso comprou a ideia junto comigo, falou assim, eu estava lá na sala, eu falei que dá certo, vamos lá, gente, dá certo e tal. Então, a cocriação, para mim, ele é algo, é uma arma muito poderosa, assim, sabe? E a gamificação, eu sou super a favor, eu acho que ajuda a gente conduzir as coisas de maneira mais leve, ajuda a tirar um pouco o estigma da nossa área, que é uma área chata, que tem que nada, dá para ser legal, dá para ser leve também. Então, pensando em cultura, eu acho que a gamificação ajuda a gente a trazer outras áreas, como áreas administrativas ou áreas de vendas, que são áreas que às vezes estão um pouco mais distantes por causa do risco associado. Quando a gente está na operação, existe um risco ali inerente à atividade que é mais alto. A gamificação, por exemplo, tem coisas simples, desde um jogo de tabuleiro, coisas simples que funcionam dependendo de onde você aplicar, como simulação 3D, então treinamentos que usam essas plataformas, eu acho que é bem legal e funciona bem também, e engaja super. Então, tem algumas, já trabalhei em alguns modelos que você tem tipo uma rede social e aquilo vai gerando umas moedinhas e aí isso também gera um reconhecimento junto com a gamificação, então, é match perfeito. E por fim, aí, falando mais especificamente como a gente engaja uma alta liderança, volto para o tema de dados. Então, a melhor maneira de você engajar a alta liderança é você ter um bom embasamento, dados, números, indicadores que sustentem ali uma conversa com a alta liderança. Então, acho que eu passaria por esses 3 pontos. Legal. Eu concordo contigo em vários aspectos, né? E eu sou muito fã de buscar inovações também, né?
aquela história, nossa área é uma área, né, chata, vamos dizer assim, está trazendo assuntos, né, enfim, de legislação. Eu trabalhei em uma empresa recentemente que a gente tinha, como a grande maioria das empresas agora, várias gerações trabalhando no mesmo local, né? E uma empresa de tecnologia, então, assim, né, o público mais jovem era muito grande. Como que tu vai engajar essas pessoas? A gente teve uma ideia lá de fazer um podcast, né, com áudiozinhos curtos toda semana para falar sobre o assunto de uma maneira mais descontraída também, né? A gente fez gamificação, a gente criou um escape game, né, um escape room. Ai, acho super legal isso. Isso. Então, pô, a gente conseguiu engajar um público que normalmente não iria engajar com as práticas convencionais que a gente tem normalmente na área de SSMA, né? Então, eu também sou super a favor de usar a gamificação, enfim, porque eu acho que dá um resultado super legal. Inclusive na parte de treinamentos mesmo, assim, às vezes a gente passa por momentos meio obrigatórios dentro da nossa área, né? Integração de segurança, seja para colaboradores, seja para prestadores de serviço. Então, assim, vamos combinar que é muito chato aquele PPT que leva 1 hora, lá depois você tem que preencher uma provinha. Como que a gente pode trazer isso de maneira mais leve? Como, não tenho dinheiro para fazer gamificação. Tem que sair um pouco dessa zona, porque assim, não tem nada a ver com ter grana, às vezes são questões mais simples que você faz o caseiro mesmo e funciona, sabe? Então, assim, hoje tem muita opção, a gente faz parte, né? Eu, você, fazemos parte de comunidades que discutem o tema. Poxa, tem tanta coisa legal sendo compartilhada, basta sair um pouco da casinha e buscar e tem alternativas para a gente trazer o tema de maneira mais leve. E mais uma vez, é só a gente se colocar na posição do outro. A gente, como colaborador, também tem que fazer um monte de treinamento que é obrigatório de outras áreas, certo? Perfeito. E a gente, às vezes, reclama também, né? E só que, assim, eu já vi treinamentos, por exemplo, de outras áreas, por exemplo, áreas de recursos humanos, que trouxeram temas de uma maneira tão legal, era um joguinho que eu tinha que ficar clicando lá e tal, não sei o que, e tinha uma... Poxa, já é muito mais, engaja muito mais do que, sabe, o basicão ali, o PPT, que é chatinho, né? Concordo plenamente. Mas a gente, né, dentro das realidades também da grande maioria das pessoas, também a gente, né, nas organizações a gente tem que ser medido. De alguma maneira a gente é medido e Sim. acho que nunca a gente vai deixar de ser medido. Quais indicadores de desempenho, Adriana, que tu acha que são mais eficazes para medir o sucesso dessa integração de saúde, segurança e meio ambiente com a cultura organizacional? Esse tema é bem polêmico, né, Rogério? Indicadores de segurança. Ai, gente, eu já passei por tantos embates com o tema de indicadores de segurança, porque, como você falou, a gente precisa ser medido, né? Nós temos hoje muitos indicadores que a nossa área pode gerar, criar ali e gerenciar. Geralmente, a gente tem aqueles indicadores que são os mais comuns da área de segurança, mas que eles são muito questionáveis se a gente olhar ele de maneira muito pontual e não se aprofundar. E a verdade é que quando a gente é medido, então, contextualizando um pouco antes de ir efetivamente para a resposta, mas assim, quando a gente é medido, muitas vezes a gente não tem nem meio de explicar muito. É um dash que foi colocado ali e ali está o dado de segurança, então é uma taxa de frequência, uma taxa de gravidade. Geralmente, para alta administração, é isso que está lá. E muitas vezes tem até um vínculo com desempenho pessoal. Então, assim, como que, né, a gente, por exemplo, eu já passei por muitas discussões disso, né? A gente, como gestor da área de segurança, tá lá um indicador da área que eu atendo, como é que isso impacta diretamente no meu desempenho? Já gera uma frustração, né? Fala, poxa, não é muito justo isso, né? Mas superado esse ponto de que a gente precisa medir e que fatalmente esses dados reativos e de indicadores reativos, como o mais conhecido aí a taxa de frequência,
ele vai ser apresentado em um momento. Quando a gente fala de cultura e integração de cultura de segurança dentro da organização, a gente tem que falar sobre o que sustenta realmente, aquilo que está por trás. O esforço e energia que a gente coloca no dia a dia na prevenção, né? E aí eu acho que entra os indicadores proativos. Quando a gente fala em indicadores proativos, todo mundo conhece, todo mundo pode ser que tenha um diferente do outro, eles em algum momento eles vão ser muito parecidos, apesar de nomes diferentes, mas dentro da caixinha de indicadores proativos a gente tem, eu dividiria em 2 pilares, um pilar comportamental e um pilar de estrutura, né? Então dentro do comportamental tá ali as observações de segurança, né? Aquele approach que a gente faz, ou um olhar da segurança voltado para o comportamento do colaborador, e do outro lado a gente vai ter questões mais estruturais, que às vezes a gente pega com inspeções de área, etiquetas de segurança, enfim, tem outros elementos aí. Eu acho que a evolução e a qualidade desse indicador é que diz se a gente está integrando ou não. Eu vou dar um exemplo. Em determinado momento da minha trajetória profissional, eu passei pela experiência de ter um indicador de segurança comportamental associado a uma meta. Então, todo mês tinha muito, a área fazia muito, tal, tinha uma meta, aquela meta também estava associada ao desempenho pessoal, ali a meta, né, organizacional que a gente tem para atingimento e tal. A gente passou justamente por esse processo de construir uma cultura, trabalhar num projeto de cultura, no programa de cultura, e a gente falou assim, olha, acho que a gente já está com essa ferramenta bem estabelecida. Vamos tirar a meta? A gente tirou a meta. Na hora que a gente tirou a meta, o número despencou. Aí todo mundo, putz, o número despencou, a gente não deveria tirar a meta, não sei o que. Eu falei assim, galera, pensa bem. Agora eu tenho um número real de quem está aplicando a ferramenta de verdade. É isso aqui. Esse indicador reflete a realidade agora. Então, essa ideia que às vezes a gente tem, não, tem que ter, não, tem que ter com qualidade. Se eu conseguir garantir que tem qualidade, tá bom. Então, acho que os indicadores proativos, eles precisam ser, eu sou a favor do menos é mais, poucos e bons, bem estabelecidos e que existam qualidade. Então, a gente passa por momentos diferentes na construção de cultura, às vezes você associa uma meta e é necessário para fazer aquilo dar um vai, mas em algum momento não tem nada de errado dar um passo atrás e falar, deixa eu ver o quanto que efetivamente essa ferramenta ela tá gerando valor. Quando a gente tirou a meta, a gente viu que caiu o número. Para mim estava tudo bem, porque agora eu tinha uma ferramenta que estava implementada, todo mundo conhecia porque era uma meta, só que agora eu estou com um dado de qualidade. Agora eu vou começar a trabalhar nisso e agora eu sei o gap que eu tenho para alcançar o restante dessa operação, por exemplo, que não estava fazendo. Aí eu vou trabalhar a cultura. Então estava integrado, mas nos 40%. Agora eu vou trabalhar para integrar os outros 60%. Então, acho que os melhores indicadores, eles são os indicadores proativos. Acho que tem que ter comportamento, tem que ter estrutura dentro, só que analise a maturidade do teu sistema, da tua empresa, do momento que o negócio está vivendo, escolha poucos e bons e foca um pouco mais na qualidade, porque senão a gente gera um monte de dados, depois dá uma trabalheira para a gente analisar tudo aquilo e a gente pode tomar decisões em cima desses dados, que é o objetivo, a gente falou sobre isso, de maneira equivocada, porque o dado não é real, é um dado que está superestimado. Eu passei por uma situação igual, que passou a mesma coisa, né? Indicador de observação comportamental, há muitos anos isso, que a gente fez a mesma coisa. Quando a gente achou, olha, nós temos uma maturidade aqui que não precisa mais de meta. Quando a gente tirou a meta, o indicador foi lá embaixo, e aí sim a gente conseguiu ver a qualidade, né, da ferramenta ou não, né? Então, vivi isso também.
E assim, o legal é que geralmente a gente tem uma tendência a realmente nas reuniões mostrar mais o indicador reativo ali, né? E aí uma vez eu pilotei, eu mostrava primeiro o reativo e depois o proativo, e o pessoal passava meio rápido, eu gastava uma energia danada às vezes para explicar um indicador de um acidente, não sei o quê. Depois ninguém ligava para os proativos. Eu comecei pelo menos a inverter a ordem, já que eu tenho que levar os dois, porque às vezes a gente não tem muita escapatória. A liderança quer ver. Eu começava pelo proativo. Aí eu gastava mais energia naquilo, eu contava o que estava acontecendo de bom, não sei o quê. Na hora que chegava no reativo, já tinha menos tempo, tinha que dar uma acelerada, e eu conseguia levar os dois, mas dá um maior peso ali naquilo que está sustentando o resultado, porque a gente sabe, não é porque teve um acidente que está ruim, que nada do que a gente está fazendo está bom, e não é porque não teve que está tudo maravilha. O fato é, o que a gente está fazendo para sustentar e buscar um resultado melhor, de que pessoas voltem seguras, que pessoas não se machuquem, que o ambiente seja mais seguro e saudável, né? Então, acho que é ali que mora o segredo da construção da cultura, né? Perfeito, Adriana. A gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, mas eu queria que tu pudesse compartilhar algum case aí de sucesso, né, onde que tu vivenciou, que tu viu alguém vivenciar, dessa integração de saúde, segurança e meio ambiente na cultura organizacional, e o que trouxe de resultados significativos? Olha, falar de case de sucesso em construção de cultura organizacional é um desafio mesmo, porque eu aprendi isso logo no início da minha carreira, que mudança de comportamento é uma coisa, mudança de cultura é outra, e por isso que a sustentação, a manutenção dessa cultura, ela é importante, né? Tem muita gente que fala sobre a construção de cultura leva em torno de 2 a 3 anos. Isso é relativo, pode durar menos, pode durar mais, depende do quanto de energia você vai dedicar, o quanto de consistência e persistência, o quanto que é o momento de investir naquilo. Eu já passei por momentos, por exemplo, que eu falava, poxa, eu queria muito fazer isso porque já funcionou, mas não estamos neste momento. Preciso ainda colocar umas pedrinhas iniciais aqui. Então, refletindo um pouco sobre o que poderia ser um case de sucesso, eu acho que certa vez também, aí, na minha trajetória profissional, a gente começou, então, essa construção e traçou um roadmap que tinha ali uma visão realmente de 2 anos, né? E a gente trabalhou firme em cima desse roadmap e a gente, de fato, viu alguns ganhos reais ao longo desse processo, não necessariamente ao fim dele, ou fim, né? O fim do roadmap, porque depois isso está integrado, a ideia é que não tenha fim, que seja algo cíclico, você constrói as bases ali e vai fazendo a manutenção, mas a gente viu resultados significativos que eu posso compartilhar de redução real em taxas de acidentes, então, com mais de 40% de redução em taxas de acidentes. Então, foi algo que a gente viu que não, quando a gente olha ali a nossa taxa de frequência, ela tem uma tendência de ser, ela não é linear, né? Ela só desce, um pouquinho mais. Então, é normal ter ali uma variação. Mas quando a gente olhou efetivamente ao longo, né, de um determinado tempo, a gente já viu ali uma redução mais expressiva e que tinha uma base dos dados que a gente trabalhou, das frentes que a gente trabalhou dentro do projeto. Então, 40% numa redução de taxa de frequência, para mim, foi algo que foi assim, um resultado final legal, apesar de eu não focar nisso, tá? Um outro ponto foi conseguir destravar investimentos em NR12. Então, era um tema que a gente trabalhava, que estava travado um tempo. Bom, todos os colegas aí sabem o quanto é difícil trabalhar com a NR12, o quanto que os investimentos são altos para adequação, o quanto que envolve aí a energia de outras áreas, né? Mas a gente conseguiu destravar um projeto de adequação de um sistema todo automatizado que a gente tinha ali, e era um valor bem alto, estava travado há algum tempo, e pelo envolvimento que a gente trouxe toda a liderança, eles entenderam que ali na hora de fazer a priorização dos investimentos, como a gente falou um pouco anteriormente, aquela liderança agora já entendia
o que aquilo trazia de benefício para o colaborador, que evitava disposição para a empresa. Então, a gente conseguiu a aprovação de um projeto de um valor bem expressivo, né? Além disso, a gente conseguiu o engajamento real mesmo da liderança com o tema, e aí eu já falo qual foi a ferramenta que a gente usou para isso, e um espaço fixo na agenda da alta liderança. E a alta liderança, eu estou falando da vice-presidência mesmo. Então, a gente conseguiu, com as iniciativas e a revisão de ferramentas, o plano de comunicação, então teve vários elementos ali, a gente conseguiu uma agenda fixa para falar sobre segurança com a vice-presidência e todo o board ali, né? Então, assim, quando às vezes, inclusive, a gente tinha alguma ocorrência, era a liderança da área que levava e apresentava, então, e era um espaço fixo que perdurou, enquanto eu estive ali, esse espaço perdurou, porque às vezes, não, beleza, a gente toca aqui, né, a cada 2 meses, depois de um tempinho cai. Não, perdurou realmente durante o tempo que eu estive lá. E pensando assim, o que contribuiu para esse sucesso? Mais uma vez, foi a cocriação. Então, a gente só conseguiu uma boa aderência, porque a gente chamou muita gente para fazer parte daquilo. E aí, todo mundo tinha a satisfação de dizer, não, eu fiz parte disso. Então, mesmo quando a gente não estava, tinha alguém que era meio que embaixador do tema ali. A gente fez a aplicação de uma técnica que é o Canvas, um Canvas personalizado. Então, a gente pegou a ideia do Canvas para fazer o engajamento e estabelecimento de parceria com as lideranças. Então, média liderança até alta liderança. Então, a gente tinha ali as pessoas que foram capacitadas na ferramenta. Era uma ferramenta feita com base no mapeamento da persona. Então, a gente pegou quem que é essa pessoa? É o gerente de manufatura? Ele é o gerente da manutenção? Ele é o gerente de RH? Quem que é essa pessoa? A gente fez um mapeamento da persona. Com base nisso, a gente tinha um canvas específico para ir falar com aquela liderança. E a aplicação era um negócio meio fora da caixa também, porque assim, eu ia com uma caneta e um papel, que era o Canvas. Eu ia sem notebook, sem celular, sem nada. E eu pedia para a pessoa fazer isso. Então, a primeira coisa que já ficava estranho, né? A pessoa falava, vai ter PPT aqui? Que conversa é essa, né? Só que a gente tirou todas as distrações. Eu fazia o convite, olha, é sem celular, eu deixei meu celular, nem trouxe meu celular, tal. E isso já assim deu uma luzinha de que essa pessoa não veio à toa aqui, ela veio preparada, né? E o Canvas era um olhar do líder com ele mesmo, um olhar do líder para com a equipe, e a última linha era o olhar do líder com a área de segurança. Então, a gente levava ele a refletir como que ele estava lidando com segurança, ele mesmo, ele com a equipe, e o que ele precisava de mim para exercer uma liderança mais empoderada. E aí, essa parceria e essa aplicação da ferramenta levou a gente empoderar a liderança com dados. Então, eu me lembro muito bem que uma vez eu cheguei para um líder e falei assim, olha, eu sei que a gente está discutindo muito sobre perigos e riscos e tal, e eu quero que você saiba que a gente desenvolveu um Power BI. Eu cheguei lá toda cheia de alegria, compartilhando o Power BI, cheia de dados e tal. Ele, legal, vamos pilotar então aqui juntos. Na primeira pergunta que ele me fez, o BI já não respondia o que ele precisava. Aí eu falei, caramba. Ele falou assim, então, e eu preciso dessa informação porque eu tô com um projeto assim e eu quero saber se esse risco tem, quais linhas são. Aí eu falei, poxa, eu tô tentando desenvolver um mega negócio, só que eu nem parei para perguntar o que ele precisa. Cara, assim, o quanto essa ferramenta destravou e empoderou foi absurdo, assim, sabe? Então, acho que é um case que a gente vê aqui números importantes de redução de acidentes, de investimentos, mas mais do que isso, o maior ganho foi, acho que através da aplicação mesmo do Canvas, o quanto que a gente empoderou a liderança. Então, às vezes, eles nem precisavam mais da gente, eles já tinham o dado na mão deles, já sabiam onde consultar, porque a gente levou eles para esse lugar de reflexão, assim, através da ferramenta, né? Então, acho que é um case que eu sinto muita alegria de lembrar dele e de como foi a participação e a condução, assim, sabe? Adriana, muito legal o bate-papo. Muitas coisas a gente tem em comum também, pela experiência que a gente teve, muito legal. Adorei, né, ter esse bate-papo contigo, adorei te conhecer, né,
ao vivo, vamos dizer assim, né? Não só pelas redes. E agradeço, né, tu tá compartilhando toda essa tua experiência muito rica, que vai, né, vai contribuir muito aqui para quem está nos assistindo. E é isso. Fica à vontade de fazer tuas considerações finais. Legal. Bom, Rogério, mais uma vez eu quero agradecer muito pelo convite. Admiro muito o trabalho que você tem feito aqui, então é um prazer estar participando e poder trocar um pouco e contribuir com a rede, contribuir com os nossos colegas. E espero que o que eu pude compartilhar aqui hoje também agregue e faça sentido aí para os colegas. O tempo passou assim e eu te juro que agora que eu olhei aqui mais ou menos quanto tempo a gente está falando, ai meu Deus, falei demais, mas eu adoro falar, né? É um problema. Mas mostra o quanto que o papo foi leve e tranquilo. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada. E sucesso aí para o seu canal. Sigo acompanhando aí e torcendo muito pelo sucesso. Obrigado. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.